Vou conversar agora sobre o movimento pró-hospital. O assunto voltou à tona nessa semana. Nós recebemos aqui no Jornal da Manhã o prefeito Gustavo Perissinotto e ele fez algumas declarações. Chegou uma pergunta de um ouvinte perguntando sobre o projeto, como é que estava o projeto de construção de um hospital, diante dos anúncios feitos pela atual gestão municipal de que teremos aí um novo hospital lá no Cervezão. Como é que ficaria, então, o projeto do movimento pró-hospital diante dessa nova proposta? O prefeito Gustavo fez algumas críticas às ações realizadas no governo anterior, no governo do Juninho da Padaria. O Juninho da Padaria também já se manifestou ao longo da semana. Então, para falar um pouquinho sobre o movimento pró-hospital, como é que o movimento enxergou essas declarações, né, realizadas nessa semana, nós já estamos aqui com o presidente do movimento, César Borges. O ouvinte, ele mandou uma pergunta, César, ao prefeito, imaginando, não sei se teria alguma novidade, né? Receberia algumas explicações do prefeito Gustavo sobre a proposta que já vem sendo debatida desde o governo anterior, né, de reivindicação de um hospital público aqui para o município. E aí acabou recebendo essa resposta de que o terreno doado pelo ex-prefeito Juninho da Padaria não era uma área adequada e que, na verdade, esse projeto... O prefeito Gustavo deu a entender que ele não existiria mais. Como é que está nesse momento o movimento pró-hospital, essa questão da área que foi doada? Acho que é bom, Carla, primeiro, a princípio, eu vou alertar aqui ao cidadão que está assistindo ao César, em nome de toda a diretoria do movimento, que tem aqui o seu registro em cartório, com o CNPJ constituído, né? Por conta dessa questão do terreno também, não vamos dizer que não. Mas, assim, que a seara política, essa briga, vamos dizer, entre aspas, política, a gente deixa para eles, né? O nosso movimento é pró-ampliação do número de leitos, ponto final. Aí eu trouxe aqui, dentro dessa caminhada, que não é de hoje, ela está desde 2013, né? O prefeito Gustavo citou o padre Bogasso, na qual a gente tem a honra de sempre lembrá-lo, mas a luta, especificamente, não começou com o padre Bogasso. Começou a luta pelo olhar da pastoral da saúde da Igreja Católica, através das ações dessa pastoral, a qual entra nas instituições de saúde para ver como está a situação, acompanha, tem o seu trabalho dentro da Igreja Católica muito importante, é excepcional, inclusive, é o nosso alicerce, é a pastoral da saúde, a qual aqui eu reverencio o José Domingos de Almeida, que foi presidente do Conselho Municipal de Saúde. Reverencio aqui também o meu amigo... Teve o Padre Paulo também, eu lembro, com algumas manifestações lá no Cervezão, toda, né? O Querubim da Silva, referencio aqui. Padre Paulo, Padre Agnaldo Angarelli, que teve aqui na Matriz São João Batista, a qual a cruz foi colocada na esquina e está lá até hoje. E todo o terceiro sábado, às 17 horas, a Pastoral da Saúde e mais os ministros extraordinários da Eucaristia fazem oração lá, pela saúde de todos. Então, nessa seara, eu acho que é bom estar lembrando, Carla, a respeito da caminhada desse movimento, né? Antes das questões políticas, na qual a gente precisa. Surgiu diante da falta de leitos para os pacientes da rede pública. Havia, naquela oportunidade, em 2013... da administração do Altimari, cheio, uma lotação de maca no PSMI da Santa Casa. Pessoas à espera de cirurgia por 5, 7, 10 dias. Né? Inclusive, esse alerta foi a Pastoral de Saúde que deu. E nesse alerta, Padre Bogasso, como era a referência pastoral nessa área, tomou por si, tomou por braço e fez aquela mobilização toda. Vamos aqui recordar acho que do Altimari, acho que tem isso na cabeça até hoje, o 7 de setembro, a qual haveria um ato cívico na prefeitura, e a gente fez um grito dos excluídos naquela oportunidade. Eu não vou lembrar se foi 2015 ou 2014. E ele cancelou o ato cívico por conta da nossa passeata naquela oportunidade. O movimento, ele ainda tem o seu trabalho. O seu trabalho. A gente teve aqui na oportunidade... nas eleições, entregamos 2 cartas. Nós somos apartidários, entregamos 2 cartas. A Fernando Haddad, através do presidente do PT, Alan Rios, que em Limeira entregou essa carta reivindicando um número de direitos ao candidato Fernando Haddad. E foi entregue também ao candidato a governador, o Rodrigo Garcia, na qual até...
a Luciana Pesotti Freitas, de quem eu dou o meu abraço, foi ela que entregou essa carta. Na qual, até, inclusive, a gente está muito honrado do Rodrigo Garcia, no que recebeu aqui em Rio Claro, naquela oportunidade, pela Luciana Freitas, a gente, no dia seguinte, está protocolado na Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, essa reivindicação, pelo próprio governador Rodrigo Garcia, na qual, né, a luta continua. A gente só não entregou mais esse documento por conta que, né, outros candidatos passaram por aqui, não foi comunicado e nem passaram os candidatos a governador. Tivemos, numa oportunidade, naquele local da cruz, ali na Rua 6, com a Avenida 3, tem uma cruz lá. Em uma oportunidade, ainda na gestão do Juninho, a gente teve a ideia de dar mais destaque colocando um painel de LED. Esse painel de LED ficou por 3 dias. Mas nós somos leigos, né? O movimento para o hospital público é composto por pessoas leigas, cidadãos comuns da sociedade. Eu posso destacar a Rosa Catuso, a Hilman, a Maria Helena, que também foi agora a presidente do Conselho Municipal de Saúde, que teve toda aquela polêmica do lockdown, coitada, suportou aquele barulho todo. Então, quer dizer, o movimento ele continua circulando, né? Temos aqui 2 grupos, o grupo da diretoria no WhatsApp e o grupo de apoiadores do terreno, que são nada a nada 40 pessoas que apoiam, entre outras entidades, né, a USE e tudo mais. O movimento continua na caminhada, continua na luta. O painel de LED, por exemplo, a gente perdeu na queda de braço, por quê? Porque houve um empresário de grande porte da cidade que quis que a gente tirasse, porque ele tem os outdoors deles espalhados. E aí diz que a questão histórica do centro e tudo mais, aquele painel de LED não pôde ficar ali. Um empresário daqui da cidade ia bancar a propaganda e bancar toda a situação de saúde, a gente ia pôr números lá naquele painel de LED. Mas a queda de braço, mesmo com o apoio que o Juninho sempre deu ao movimento, não vou negar, né? Essa questão do terreno é nítido por conta disso, ele deu esse apoio. E eu poderia estar citando aqui outros políticos da cidade, como Geraldo Voluntário, Latorre, Agnello Matos, né, a Raquel Picelli, vários que já passaram muitos ainda participam dessa questão. Mas várias pessoas que, nessa luta de caminhada, acompanham toda a trajetória. No entendimento do prefeito Gustavo, o que o movimento buscava, que era o aumento do número de leitos do SUS, ainda é. Isso já estaria resolvido com esse anúncio que ele fez de mais... A cidade tinha 100 leitos, ele vai implantar mais 84, juntando do antigo PSMI, que está agora sob a administração da Santa Casa, Isso. E os leitos que serão oferecidos nesse novo hospital do Cervezão. O fato do aumento de leitos atende já a todas as reivindicações do movimento ou vocês seguem lutando pela construção de um hospital? A construção do hospital, ela está, vamos dizer um pouco do momento político daquela oportunidade. Quando o João Teixeira Júnior apontou o terreno e veio trazer essa ideia para a gente, a base de apoio político naquela oportunidade era muito grande, não é como agora. Naquela oportunidade, a gente tínhamos da microrregião de saúde os 5 prefeitos antenados com a gente na luta. Pegamos o terreno com essa projeção desse apoio ainda estar vivo. O que ocorreu? Teve a eleição e o único prefeito vivo, e ainda conversei com ele há 15 dias atrás, o Leandro Martinez, de Corumbataí, que nos sobrou nessa luta. Teve uma troca, né, no comando das cidades. Aí você tem que voltar de novo todo. Então, tinha um apoio forte político naquela oportunidade, né? Então, teve a negativa anterior do Otimari, que ele tinha por primaz a atenção primária da gestão dele, então ele não apoiava a nossa reivindicação. Aí teve a entrada do Juninho, a qual apoiou essa questão, e a gente articulou essa luta política. Agora, teve a troca de comando dos municípios da microrregião e a gente ficou só com o Leandro Martinez, que a gente manda até um abraço para ele, ele ainda pergunta da luta e do apoio que ele ainda nos dá incondicionalmente. Chegou Gustavo Pericinoto e a gente aguardou, logicamente, ele assentar na cadeira, né,
de prefeito, ver como está a situação, para a gente, ter numa oportunidade presencial, conversarmos com ele a respeito dessa situação, inclusive a situação do terreno. Nós temos aqui, nada, Carla, em termos de número de leitos, como você citou, 100 leitos. Isso pela questão da passagem do PSMI aos braços da Santa Casa. Então, na contabilidade, ficou um aumento de leitos, entre aspas. Ele passou a bola para a Santa Casa. Então, teve essa matemática de aumento do número de leitos. Só que o ouvinte tem que lembrar que esses 100 números de leitos são suficientes? Não, Carla. A luta continua. Por quê? Temos, na nossa região, nos 5 municípios, aproximadamente 270 mil habitantes. Divide 100 leitos por 270 mil habitantes. Logicamente que nem todos estão doentes. Mas são mais de 2 mil pessoas por leito. Estive conversando com o Diego de Peúna, Leandro Martinez de Corumbataí e Gino da farmácia de Santa Gertrudes nesses últimos dias. A questão da saúde de Rio Claro, da região, ela não está boa. Nunca esteve boa. Nunca esteve boa. Por exemplo, Corumbataí ele tem 4 mil habitantes. Para o pessoal da rádio, o ouvinte, entender bem a situação da saúde de Rio Claro. 4 mil habitantes. Sabe quantos prontuários de saúde tem Corumbataí, Carla? 7 mil. Pessoas do município de Rio Claro que vão lá em busca de atendimento. Igualmente em Peúna, como o Diego já me falou. Pessoas que vão em Peúna, por conta de não ter pediatra aqui, vão buscar pediatra em Peúna, que lá a pediatra tem até sábado às 9 da noite. Neuro tem especialidade em Peúna. Então, essa questão, por exemplo, do Gino da farmácia, a questão do bairro do Conde, que pertence para Rio Claro, mas em Peúna, o bairro do Conde está encostado. Parque Flórida. Parque Flórida, eles vão lá, busca dessa situação. Então, ela não está legal, não está bem, vamos dizer assim. E eu tenho uma conclusão, que eu acho que o ouvinte vai entender bem, que se não fosse, em parte, apesar de não termos o movimento para o hospital público, não ter projeto, porque isso ficou jogado no nosso colo depois de tudo isso. A busca de projeto, a busca de conversar. De recursos. De recursos. Que a ideia, os recursos não seriam do município, né, César? A Luana Pesotti Freitas, por exemplo, e o Alain, eles entregaram essa carta porque todos nós do movimento somos pessoas leigas e trabalhamos durante o dia. A gente não tem condição perna para ficar, e nem volume financeiro que a gente não tem, para ficar correndo atrás da parte política. O que me entristece nessa situação, de ouvir do Gustavo Perissinotto e tentar isso aí, com todo o carinho que eu tenho pelo Juninho, a gente não vai entrar nesse embate político. De forma alguma. Fica entre eles. O movimento quer ampliação do número de leitos. Que são 2 forças políticas dentro do município. Gustavo Perissinotto e João Teixeira Júnior. Na questão de remoção, eu me assustei. Remoções. No último quadrimestre, que foi apresentado agora à Câmara dos Vereadores, pela Fundação Municipal de Saúde, 2.073 remoções, Carla. Pacientes que tiveram que sair daqui para buscar recursos e fora, pelo sistema CROSS e tudo mais. Sabe aonde foi removido o paciente, Carla? São José do Rio Preto. Você tem noção do enfermo andar 280 quilômetros, 3 horas e meia, 4 horas de viagem, para buscar recurso em São José do Rio Preto? O número de acompanhantes, 4.432. Tem saúde em Rio Claro, Carla? Tem. Bragança Paulista, está aqui os números, está no último quadrimestre. Bragança Paulista, 12 remoções, 20 com acompanhantes. Então, como é que fica essa situação? Temos saúde em Rio Claro, Carla? A questão é simples e notória. E concordo, inclusive, com a enquete que o Jornal Cidade traz, né, a respeito da nossa falta de políticos aqui agora. Ficamos a pé de novo. Né? Tenho aqui que reverenciar Aldo Demarque.
que no começo da nossa luta levou a gente até a Secretaria do Estado da Saúde, conversar com o Davi Yupi. Eu com o José Domingos naquela oportunidade. Eu vou fazer uma pergunta aqui, Pois César. Na verdade, é um comentário que eu já ouvi de algumas pessoas em relação a essa questão de hospital. As pessoas dizem que a construção é até viável caso se obtenha recursos do Estado e da União, mas que o problema passa a ser a manutenção, porque um hospital ele tem um alto custo, né? Os Sim. profissionais, os equipamentos, os medicamentos. Como é que vocês pensam esse projeto? De que forma seria feita essa manutenção? Nessa questão, é a mesma lógica a qual o prefeito está se utilizando da faculdade. Que, vamos dizer assim, o Hospital do Dia sai por conta de uma iniciativa privada, que a faculdade precisa de ampliação desse sistema de saúde e aí força a situação para que o município corra atrás dessa... Com recursos da iniciativa privada, no caso. Que se não fosse a faculdade, o que o governo municipal estaria fazendo pró-saúde? Essa é a minha pergunta ao Gustavo. O que ele estaria fazendo? Ou ele estaria se unindo a gente, ou estaria buscando outras formas de atendimento? Quanto à questão da manutenção, nós assim, a gente trabalha com o pé no chão. É a ampliação do número de leitos. Construir esse hospital, nós já tivemos, como foi até você postou no jornal, numa oportunidade, com o Luiz Fernando Quiris, lá do CEO da Aspacer. Então, quer dizer, na questão da construção, a gente até tem um apoio. A manutenção, a gente vai trabalhar meio que assim, tipo, vamos passo a passo, né? Passo a passo. Buscar PPP, buscar outras formas de colaboração, né? Passar isso para uma entidade que lute por ela. Por exemplo, também, a gente não deixamos de ir atrás, inclusive passando por uma situação muito difícil, o Hospital Bezerra de Menezes. O presidente Firmino nos atendeu de uma forma tão carinhosa com Chagas que você não tem noção. Tem uma ala inteira desativada lá no Hospital Bezerra de Menezes. Uma ala inteira. Qual que foi a ideia do Firmino e do Chagas naquela oportunidade para a gente? Ó, entra com o seu CNPJ, a gente entra com a situação do Ministério da Saúde, porque o CNPJ do Bezerra é psiquiatria. Nosso teria que ser clínico. Teria que ser 2 portas de entrada naquele prédio, né? Assim, 2 distintas. Mas a ala está aí. Vocês entram com a questão da reforma, adequação, a gente ajuda com a papelada do Ministério da Saúde e vocês pagam um aluguel para a gente. Então, existem opções alternativas. De diálogo tem, Carla. Tem opções de diálogo, é que falta vontade política disso. Eu tenho muito carinho pelo Juninho da Padaria e pelo Gustavo Perissinotto. Espero que ele consiga, e até o final do mandato, porque faltam 2 anos apenas, né? Para você entrar com o projeto, inclusive vai entrar na Câmara agora segunda-feira e tudo mais, fazer as adequações, e isso pode ser que seja a toque de caixa, porque você tem uma entidade privada por trás. Será que o município teria essa condição de bancar? Será que esse chapéu que ele passou na questão aos deputados, inclusive Miguel Lombardi, que é um vicentino como eu, deu um recurso pesado? Será que ele vai conseguir concluir isso até o final do mandato? Né? Eu espero, torço, o movimento torce para Gustavo Perissinotto fazer esse hospital dia. O que a gente até, para você ver, só mais um dado para o ouvinte ficar atento e por que existe o movimento. O movimento não está preocupado com a construção lá. Vou ser muito sincero. Independente de onde for isso, a gente vai ajudar, vai lutar junto. Agora, com a cadeira no Conselho Municipal de Saúde, se o projeto entrar lá para ampliação do Hospital Dia no Cervezão, ampliação do número de leitos, a gente não vai pôr barreira nenhuma, Carla. A gente não é bobo para isso, deixar o doente, né, sofrendo. A gente não é louco para isso. Mas veja bem, que nem aqui está, ó, as cirurgias solicitadas. O total de 411. Realizado só 260. O número é muito baixo de realização. E o que me incomoda, para completar, é a Fundação Municipal de Saúde apresentar o balanço quadrimestral faltando dados.
E isso ser passado pela Câmara dos Vereadores. A gente não pode tratar a saúde, Carla, como brincadeira. Você apresenta um balanço financeiro da sua empresa, quadrimestral, você apresenta o balanço quadrimestral da sua empresa total, fechado. Não pode deixar em aberto, como deixou o mês de agosto. Apresentar na Câmara. E como é que os vereadores aceitaram isso? Essa é a pergunta. Qual o motivo, a justificativa? Está aqui, ó. Produção da competência de agosto, ainda em processamento. Você apresentaria o balancete? Faltando dados, Carla Umbio? Você apresentaria o balancete? E os vereadores aceitaram. Então, os vereadores têm que ficarem mais atentos, né?